E acho que já estamos, só mais um minutinho, e acho que já estamos em direto. Vamos aqui a fazer esta pausa técnica. Só confirmar. Falta mais gente entrar aqui na sala. Estes silêncios. A organização. Ver se está tudo direitinho. Quem nos estiver a ouvir, estamos aqui em silêncio. A ver se dá. Acho que sim, acho que estamos. Mas é só para confirmar. Porque ou bem que estamos a falar, ou bem que estamos nos comentários. Só mais um segundo. Ok, pronto, estamos em direto. Já pedi à colega que está a ajudar a coordenar. E vou só partilhar mais a ligação. Novamente, aqui o link para entrarem. É só para não sermos interrompidos com o feedback e no final vamos recebendo o feedback das pessoas. Aqui já está. Pronto. Já percebi, a sala estava bloqueada. Desculpem-me, que eu sou rookie. Já está. Já não está bloqueada. Já mais pessoas podem entrar na sala. E agora acho que sim, que estamos prontos para começar. É mesmo de rookie. Só ter a confirmação da colega. E acho que estamos. Telemóveis, computadores. Em todas as plataformas. Menos Instas e Zooms e etc. que essas ainda não domino. Essas aí peço desculpa. Não dá para fazer isto tudo ao mesmo tempo, porque é muito confuso. Achamos que o Facebook já não é mau. Joana, podemos começar então. De qualquer das formas fica sempre gravado no Facebook para quem quiser consultar mais tarde. Olha, obrigada por teres aceito este desafio. Mais um desafio na tua vida. Um prazer. E este live vem mesmo a propósito de quê? De duas coisas. Uma que foi esta semana comemorou-se o Dia Internacional do Profissional Humanitário, que é dia 19 de agosto. Portanto, é a nossa semana por excelência. E também, infelizmente, vem na sequência da catástrofe que aconteceu em Beirute, no Líbano, no passado dia 4 de agosto. Portanto, estamos com 20 dias, quase 20 dias, 19 dias
do cenário de catástrofe. Nós na Passo Positivo temos este projeto, já conhece há um tempinho, o Humanities, em que gostamos de fazer este tipo de ações de educação para a cidadania global, que muito se fala hoje em dia e que se tem vindo a debater também nas escolas, educação para a área humanitária, para o voluntariado nacional e internacional. Pronto, e nem de propósito, temos aqui a pessoa craque nestas questões de voluntariado nacional e internacional, que é a nossa Joana. E agora vou-te apresentar, espera aí que eu tenho aqui as capas. Portanto, Joana, enfermeira, desde 2006, licenciada pela ESE, Dr. Ângelo Fonseca em Coimbra. Até 2013 esteve em Portugal, em vários serviços médico-cirúrgicos de emergência, e isto para acrescentar aqui ao currículo, tem mais 2 pós-graduações, em enfermagem pré-hospitalar e em saúde pública, que tem tudo a ver com o nosso cenário de ação humanitária, e desde 2011 em missões com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em países como, era lá, isto é muita coisa, ainda bem que está escrito, Paquistão, Afeganistão, Coreia do Norte, Iémen, Líbano, República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Venezuela. Pronto, inicialmente como enfermeira de emergência, depois como enfermeira gestora de projetos e agora, porque eu já te dei os parabéns pessoalmente agora publicamente, como Chief Nurse, enfermeira diretora do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Genebra. Portanto, não é diretamente da Genebra para este live, mas diretamente de Portugal, estás cá? Em breve vais para Genebra. Bem-vinda e parabéns por este extenso currículo e fantástico. Sabes que eu adoro profissionais portugueses que estão lá fora a fazer, a desenvolver a sua ação humanitária e é para mim um grande orgulho ter portugueses pelo mundo, não é? passando esta expressão do grande programa de portugueses pelo mundo, mas os nossos portugueses a serem humanitários no mundo. Isto para mim é fantástico. Eu, se calhar vou começar com uma breve contextualização do Líbano, porque conheces bem. Vou tentar partilhar aqui a tela e se der erro, desculpem, mas não vou tentar, eu vou conseguir partilhar aqui a minha tela. Algo muito, muito, muito breve sobre o Líbano. E agora a apresentação. Pronto, o Líbano, isto parece assim um beabá, mas acaba por ser um beabá, porque eu também conheci um pouco do Líbano. Portanto, o Líbano tem a sua bandeira, em que o vermelho simboliza o sangue derramado pela libertação, o branco a pureza e a paz, e o cedro o símbolo do Líbano, não é? Representa tudo o que é prosperidade, felicidade, que é algo que atualmente não existe muito no Líbano. Faz fronteira com Israel e Síria, e daí os grandes conflitos e o historial todo que o Líbano tem atravessado ao longo das décadas. O Líbano foi um local de origem dos fenícios, uma cultura marítima, e teve também a sua ocupação pelos turcos no Império Otomano em 1516. Em 1743 teve a sua independência da França, e depois instaurou-se a Guerra Civil Libanesa de grupos cristãos e muçulmanos, com uma estimativa, se é que se podem fazer estimativas sobre isto, mas com uma estimativa de 120 mil mortes durante estes anos todos, e podem ver que são muitos, de guerra civil. Foi em 76 ocupada pelo exército sírio, e depois em 88 sofreu invasões israelitas. Em 96 houve um entendimento, um acordo, um entendimento de Abril, em que se considerou que o povo libanês tinha o seu direito à resistência à ocupação israelita. Em 2000 houve a retirada de Israel, do Líbano. Em 2005 foram retiradas as tropas sírias, a chamada Revolução dos Cedros. Em 2006 ocorreu um novo conflito armado, isto foi um período de um mês e meio, um novo conflito armado entre Israel e o Hezbollah. Muito brevemente, é uma área muito pequena, um país com 10.400 km². O clima é o nosso, é o clima mediterrâneo, quase o nosso, dividido em 6 províncias. Uma delas é Beirute, que é a capital onde ocorreu esta catástrofe. Os principais recursos naturais: minério de ferro, sal, calcário. A sua capital é conhecida, ou era conhecida, como o Paris do Médio Oriente, até se instaurar a Guerra Civil e tudo que se tem vindo a desenrolar ao longo destes anos.
5 milhões de habitantes, uma esperança média de vida alta, 78 anos, tem vários grupos étnicos, nomeadamente árabes, a sua grande maioria, arménios e os restantes. A religião, como poderemos verificar, é maioritariamente muçulmana, mas também tem o cristianismo e os drusos. A língua oficial é o árabe, além do árabe também falam o francês, inglês e arménio. Tem uma taxa de desemprego de 20%, uma população abaixo da linha da pobreza, e depois temos uma taxa de natalidade de 13,6, uma taxa de mortalidade de 4,4 óbitos por cada 1000 habitantes e mortalidade infantil 6 óbitos por cada 1000 natos vivos. A literacia no Líbano é de 95,1%, muito bom. A vida escolar até 11 anos, em Portugal até aos 16, mas para aquilo que à partida seria um estigma associado ao Líbano, que a literacia e a vida escolar seria muito baixa, não é. Agora o cenário da ajuda humanitária, cooperação e desenvolvimento. Quais são os principais temas e quais são as principais catástrofes e emergências no Líbano? Temos aqui, de facto, 3 grandes, e a última é 3 ou 4 grandes. A última é esta questão da explosão do dia 4 de agosto. Tráfico de seres humanos. Sim, o Líbano é fonte e destino do tráfico de seres humanos, nomeadamente mulheres e crianças, para o trabalho sexual, para a exploração sexual. Estamos a falar de um país com um grande bolo, uma grande fatia de população de pessoas refugiados e deslocados internos. E os refugiados, principalmente oriundos da Síria e da Palestina. Estamos a falar de um país que tem os seus próprios grupos armados, e não me peçam para dizer estes nomes, são complexos, mas a Joana saberá dizer melhor que eu e com pronúncia. Tem os seus grupos nacionais, mas também tem os internacionais que operam no Líbano. E claro, a 4 de agosto, isto passando uma história muito, muito, muito rápida, a 4 de agosto tivemos a catástrofe que hoje em dia se fala muito, não é? A catástrofe de Beirute, as explosões que provocaram mais de 100 mil mortos, 100 mortos e milhares de feridos, e agora não sei qual é a contagem, certamente a Joana estará mais próxima e nos poderá dizer. A origem, foram especuladas várias origens, mas temos aqui a principal origem, que são as 2.750 toneladas de nitratos de amônio. Vou agora mostrar-vos um breve vídeo sobre a situação atual no Líbano. Espero que dê com qualidade para vocês. Só um minutinho que está a começar. Aliás, já está aqui. We feel that the effect of this explosion Já sei que já estão a ouvir. Going to be long lasting, unfortunately, because we feel that the effect of this explosion is. Ok. Deixa só aumentar o ecrã para verem. Não estão a ver, pois não? Ok. Eu depois coloco o link também no live e deixem-me só então partilhar novamente o ecrã, que acho que agora vou conseguir. É aqui. We feel that the effect of this explosion is going to be long lasting, unfortunately, because we are talking
about the country, which had already been in a fragile state. The explosion in Beirut last week has left Lebanon reeling. More than 200 people are dead, 6,000 people were left injured, and about 250,000 are now homeless. The blast has also compounded the problems of a country that was already under a huge amount of strain. So, what are the people of Lebanon facing in the wake of the Beirut blast? Everyone is very sad, very frustrated, very desperate in terms of the search for the missing people. Rona Haladi is a worker with the International Committee of the Red Cross in Beirut. She drove past the site of the explosion about 15 minutes before the blast ripped through the city. The problems for Beirut and the rest of Lebanon just seem endless in the aftermath. Water and electricity infrastructure has been destroyed. Thousands of people are in desperate need of roofs over their heads and meals, and Lebanon's medical system is buckling under the pressure. The health system in Lebanon has already been strained, also because we are fighting COVID-19, and the cases unfortunately have been increasing in the past few days. So hospitals are already overwhelmed and overloaded with work. The explosion happened at Beirut's port, where 2,700 tons of ammonium nitrate had been stored since 2013 after it was impounded from a ship. Beirut's port was responsible for more than 80% of the country's imports. And now that it's destroyed, it's not just interrupting the chain of supplies throughout Lebanon. Aid to neighboring countries like Syria has also been totally disrupted. But this might just be the start. Experts are worried that the explosion is going to lead to another period of serious instability for the country. Lebanese people have been furious at the government for decades of mismanagement and corruption that sent the country into economic meltdown. A third of Lebanon is below the poverty line, and around 25% are currently unemployed. Anger about this crisis has reached boiling point, and tens of thousands of people have been demonstrating in the streets of Beirut since the explosion, demanding answers from their government. Protests have picked up in Beirut city center, and this is again something that will have more pressure, especially on the health system. In the past few days, we had at least 250 injured. Some of them had to be moved to hospitals, others were treated on site. But this is definitely something that's going to have more pressure on the already fragile system in the country. Lebanon's government actually resigned in a pretty historical turning point for the country, but it's still unclear what will happen from here. Lebanon was already in crisis before the explosion, but its problems and anger at the government have only been compounded in the aftermath. Between a political crisis, economic stress, a pandemic, and the explosion, Lebanese people have been put in a really precarious position, and the response that the world has had to the blast can't end here, because this could just be the start of something far more dire.
E agora nós, não é, Joana? Agora nós. Agora vou passar a bola para ti. E vou-te mesmo questionar, assim, qual é o impacto local? Queres fazer um breve comentário sobre este filme? Eu espero que tenha passado bem, se calhar com algumas interrupções, mas pronto, e eu depois partilho direitinho o link deste vídeo. Mas quais são os comentários que queres fazer sobre este breve vídeo e também sobre a situação no local atualmente? Olha, eu acho que este vídeo é muito demonstrativo daquilo que de facto as pessoas estão a sentir no Líbano, em Beirute em particular, mas de facto é um país muito pequeno, é um país que tem provavelmente 1/3 do tamanho de Portugal, se calhar 1/4, um bocadinho menos, onde tudo está centrado em Beirute. É em Beirute que estão as grandes oportunidades económicas, é em Beirute que está a política, é em Beirute que se concentram todas as esperanças do país. Como dizias e bem na tua apresentação, o Líbano, nos últimos 50 anos, tem estado constantemente em guerra. A guerra de 2006, que foi a última com Israel, na verdade tem um cessar-fogo, mas não tem um acordo de paz. Portanto, de facto, o Líbano continua em guerra com Israel. E há sempre muitos receios. Portanto, esta explosão aconteceu. Eu comecei a receber mensagens e vídeos 20 minutos depois, com muitas pessoas que conheço dizer que estão a ser atacados, como é que é possível isto ter acontecido, quando na verdade ninguém acreditava que isto pudesse ser um acidente. E eu mesma a certa altura dizia, não terá sido um acidente, eles diziam, um acidente destes no Líbano não acontece. E de facto aconteceu. É um país que nos últimos 10 anos, mais ou menos um bocadinho anterior já à guerra da Síria, mas em particular desde que começou a guerra da Síria em 2011, tem estado debaixo de grande pressão social e económica, porque é um país que tinha habitualmente 4 milhões de habitantes e que de um momento para o outro recebeu uma vaga de refugiados superior a 1,5 milhão, sírios, que estão dentro do Líbano e que não têm direito aos serviços que tem o Líbano em si. Então, imaginem vocês, nós que recebemos em Portugal não sei quantas famílias de refugiados que foram para comunidades maiores, mais pequenas, que as pessoas já diziam, já conheciam, já apontavam, sabiam que eram os sírios. Imaginem o que é um país que tem 3 ou 4 milhões de pessoas receberem 1,5 milhão. É uma pressão enorme, e mais para um país que já vivia em crise. Quando obviamente a situação piorou muito, os sírios acabaram por receber muitos apoios internacionais, porque muitas organizações internacionais foram para apoiar os refugiados sírios no Líbano, mas já os libaneses viviam com dificuldades. Portanto, naturalmente, isto acaba por criar um desequilíbrio muito grande social, que traz muita frustração e muita pressão. E esta explosão vem exatamente no momento em que já se discutia no Líbano, em particular desde outubro, uma mudança política fundamental, que as pessoas já estavam na rua. Para terem uma ideia, desde outubro há protestos regulares no Líbano, que têm a ver com o facto de o governo querer taxar as mensagens do WhatsApp. Então, a partir do momento que se quer meter uma taxa, um preço às mensagens que as pessoas enviam regularmente, houve um pânico generalizado e as pessoas começaram a sair à rua e houve uma série de protestos em seguida. E, de facto, esta explosão vem no culminar desta fase em que a inflação é enorme, os preços dos bens essenciais são cada vez mais caros, e a frustração e desmotivação das classes jovens libanesas já era muito grande. O Líbano tem uma das maiores comunidades imigrantes do mundo, portanto, estima-se que 50% dos libaneses estejam fora do Líbano, e que saem exatamente para conseguir ter uma vida um bocadinho melhor, ganhar algum dinheiro, voltar para o Líbano e estabelecer as suas famílias lá. Então, de facto, emocionou imenso a explosão. Eu trabalhei 4 vezes no Líbano, conheço muito bem o país, conheço muita gente, e a certa altura eu falava com colegas que choravam e que me diziam: e agora, Joana, isto já não podia piorar, e agora como é que nós vamos sobreviver a isto? E queria só dizer, portanto, essa é uma reportagem muito interessante. Eu acho que foca os pontos principais do problema, mas de facto temos um serviço de saúde que já estava baixo um peso enorme.
é um sistema de saúde essencialmente privado. O serviço público não existe como tal, porque todos os libaneses, em teoria, têm algum tipo de sistema de saúde que termina pagando, apoiando, de seguro de saúde, que termina pagando os serviços. Portanto, uma pessoa estrangeira, por exemplo, queira fazer algum tipo de cuidados de saúde, não é como em Portugal, que se entra num hospital, paga-se uma taxa moderadora e isso é cuidado. Não, tem que se pagar a totalidade dos serviços. E recordem, então, que quase 1/3 da população atualmente é estrangeira, não é libanesa. E já era um serviço que tinha muitas dificuldades de material, muitas dificuldades infraestruturais, muitas dificuldades de pessoal. Temos pessoal altamente qualificado, também frisaste isso. Portanto, a literacia é bastante elevada, mas há um descontentamento generalizado e uma desmotivação enorme. Portanto, na verdade, as pessoas estão a trabalhar, mas acreditam que não ganham o que deveriam ganhar. Os salários dos enfermeiros não são maus comparados com Portugal, na verdade. Sim, é um país muito caro. Os salários andam entre os 800 e os 1.000 euros, o que, enfim, não é tão mais baixo quanto se poderia pensar, mas, na verdade, esse valor não permite sequer pagar, por exemplo, uma creche de uma criança, e não estou a falar de creches privadas caras, estou a falar mesmo de creches básicas. Então, naturalmente, as pessoas vivem com muitas dificuldades e a cidade de Beirute, que foi completamente destruída há 20 anos, que estava ainda em reconstrução, que estava e que foi... Há um problema também de corrupção enorme, enfim, eu podia estar aqui até amanhã a falar sobre os problemas do Líbano, mas de facto há um problema de corrupção muito importante. A reconstrução da Baixa de Beirute, exatamente da zona que foi atacada, que foi agora vítima desta explosão, tem sido feita paulatinamente à medida que vai havendo algum dinheiro, alguns apoios internacionais, mas na verdade nós visitamos a Baixa de Beirute, tem zonas moderníssimas e tem zonas ainda a precisar de reabilitação, e grande parte destas obras foram feitas com histórias de corrupção, de branqueamento de capitais, etc., que em nada beneficiam a estrutura libanesa, o povo libanês em si, e que agora, quando as coisas começavam a parecer estar minimamente organizadas para dar uma volta, vem uma nova explosão que destrói toda esta zona que tinha sido alvo desta remodelação nos últimos anos. Então, de facto, eu não consigo pensar numa situação pior, num país que já estava mal e que realmente é um bocadinho aquela história do conseguimos sempre estar pior, porque de facto era uma coisa que não se esperava. Há também poucos hospitais na cidade, não é uma cidade que tenha imensos hospitais públicos em particular, privados, alguns, de facto todos muito caros, e esta explosão vem destruir 4 daquilo que se estima ser, assim, existirão cerca de 20 hospitais entre públicos e privados. Então, sim, podem ter uma boa ideia das implicações atuais e a futuro desta explosão, que acabou por vitimar, sim, 180 pessoas, temos mais de 6.000 feridos, 250.000 desalojados e com muitas perguntas, não é? O que é que vai acontecer aqui? E como é que, num país já destruído, que ainda ficou pior, que a principal fonte de chegada de bens era exatamente o porto de Beirute, que foi que ficou destruído, como é que se inicia uma ajuda humanitária assim, de larga escala? Qual é o teu conhecimento? Para que todos nós que aqui estamos a ver percebamos o que é que isto implica em termos de larga escala e o cenário da ajuda humanitária. E eu tenho que dizer que o porto de Beirute não só alimenta 80% das importações de Beirute, como vocês se forem ver o mapa, o Líbano ocupa uma faixa costeira bastante grande, ao lado está a Síria tem uma faixa costeira logo a norte, que à conta da situação atual de guerra na Síria, os portos sírios estão praticamente não utilizáveis e quase tudo o que entrava na Síria, em particular no que tem a ver com a ajuda humanitária, vinha precisamente do porto de Beirute. Posso falar do Comité Internacional do Vermelho, com quem trabalho, praticamente a totalidade dos bens que entram na Síria para nós vinham de Beirute. Exatamente, obrigada pela imagem. Beirute fica a cerca de 2h30 de carro de Damasco, e que é a capital da Síria, e nós de facto utilizávamos Beirute como base de entrada para grande parte do nosso apoio. Portanto,
Isto para dizer que não só há uma implicação no Líbano, mas também, eventualmente, na Síria. Temos que encontrar alternativas, em particular no que tem a ver com a ajuda humanitária. Bom, realmente esta questão de como é que se inicia uma ajuda destas, vocês como podem imaginar, há uma explosão num local como Beirute, que já se espera que haja explosões por agressões de outros países, em particular. Portanto, a primeira coisa que se pensa é o que é que aconteceu aqui, condições de segurança, né? O que é que está a acontecer? É um ato de guerra? É um ataque terrorista? É um acidente? Aquela primeira hora é uma hora com muitas dúvidas. E eu, de facto, aquilo que nós, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tem no Líbano é uma delegação muito grande. Nós trabalhamos habitualmente em zonas de conflito. Estamos presentes no Líbano com mais de 200 pessoas, entre internacionais e pessoal residente libanês. E eu gostava de explicar um bocadinho como é que funciona esta ajuda numa organização grande como a Cruz Vermelha, porque há um conjunto de elos que nos vão fazer entender o peso das estruturas para poder chegar à população, porque há organizações mais pequenas que conseguem rapidamente recaudar alguns fundos e imediatamente distribuir à população em pequena quantidade. Nós trabalhamos com uma quantidade de dinheiro maior, mas também com uma burocracia muito maior. Então, há uma situação gigantesca e que é pesadíssima. Cedo. Eu vou partilhando à medida que vais falando, vou partilhando agora algumas imagens do Comitê Internacional e da ação no Líbano, está bem? Exatamente, à vontade. Então, a nossa equipa em Beirute, quando acontece esta explosão, aguardam durante alguns minutos, começam a fazer contactos para tentar perceber o que é que aconteceu. Temos informação, nós temos equipas em Israel, não é? Tentar perceber com os israelitas, foram vocês, o que é que aconteceu aqui? Tentar perceber com os sírios, o que é que aconteceu, foram vocês? Tentar perceber com as organizações com quem temos algum tipo de relação regular, o que é que aconteceu, se tem alguma informação. E, ao mesmo tempo, informam a nossa sede em Genebra, dizendo, atenção, aconteceu uma explosão, foi uma situação grave, a nossa delegação, o nosso grupo núcleo duro de trabalho está a cerca de 4 km do local da explosão e nós tivemos vidros partidos, portanto, obviamente, entendeu-se que era uma explosão em grande magnitude. E a primeira coisa que se faz é, então, contactar Genebra e dizer, atenção, há esta situação, nós vamos precisar de verbas, portanto, nós vamos precisar de dinheiro adicional que não tínhamos. Então constitui-se o que nós chamamos de duas células de crise. Uma célula de crise no Líbano, que vai tentar analisar informação, portanto, tentar fazer perguntas, contactar autoridades, hospitais, Cruz Vermelha libanesa, todas as autoridades que possam ter alguma coisa de alívio para feridos vão ser contactados. Vamos tentar perceber a realidade no terreno, na zona. Provavelmente, o que as equipas fizeram foi sair da delegação quando se sabia que era uma situação relativamente segura para perceber as implicações desta explosão e retroalimentar Genebra dizendo isto de problemas, nós vamos precisar de investir e vamos fazer um plano de ação para uma resposta rápida, sendo que em Genebra a nossa equipa, que é essencialmente uma equipa de estratégia e de alinhamentos técnicos, vai dizer, ok, muito bem, com esta situação e com este número de feridos nós precisamos de apoiar X unidades de primeiros socorros, X hospitais de campanha, X hospitais físicos, entre outros. Nós trabalhamos no CICV com saúde, sim, mas também com requalificação de estruturas, portanto, aquilo que chamamos de água e saneamento. Trabalhamos com segurança económica, ou seja, as pessoas que perderam a sua capacidade de sobrevivência económica poderão receber ou dinheiro ou bens que lhes permitam voltar a restabelecer a sua vida económica, o seu ganha-pão. Trabalhamos também com equipas de restabelecimento de laços familiares. Como podem imaginar, esta zona do Porto Beirute é uma zona muito movimentada, é uma zona onde está a principal artéria de chegada à cidade. Houve muita gente ferida e morta que não tinha as suas identificações, portanto, obviamente, nossas equipas de estabelecimento de contacto familiar vão tentar encontrar as famílias das pessoas que não estão identificadas, para tentar identificar. Portanto, há um conjunto de coisas que é necessário fazer e tem que haver um plano de ação. A partir do momento que há um plano de ação, e posso-vos dizer, em 24 horas nós tínhamos feito uma análise da situação e tínhamos um plano de ação, começa-se então a contactar
uma estrutura logística que habitualmente demora 3 meses a fazer entregas no local. Então imaginem, há uma explosão hoje e só daqui a 3 meses é que vai chegar a ajuda, não é possível. Portanto, o que nós fizemos foi esvaziar os armazéns que tínhamos no Líbano, tínhamos alguns bens, e tentar encontrar alternativas. Nossa principal alternativa foi na Jordânia. Nós temos, essencialmente, toda a logística do CICD vem de Genebra. Nós não compramos nada localmente, por uma questão de corrupção, de justiça de preços e de facilidade de logística e de pagamento. Então, contactamos Genebra. A Genebra não tem capacidade normalmente de nos enviar numa semana, mas temos algumas possibilidades regionais. Em Amman temos um grande armazém e vamos utilizar esse armazém de Amman para tentar receber material mais rapidamente possível. Curiosamente, via Síria, portanto, os nossos colegas da Amman vão a Damasco e de Damasco a Beirute para fazer entregas de material de socorro e tentamos assegurar que a nossa célula de crise em Beirute e a nossa célula de crise em Genebra estejam em contacto permanente para que a resposta seja o mais lógica possível. Queria só dar um exemplo para que vejam isto de maneira mais concreta. Falando da minha equipa particularmente, portanto, eu estou dentro da equipa de gestão de hospitais. Nós temos 2 hospitais com quem trabalhamos há muitos anos no Líbano, onde temos equipas internacionais a trabalhar. Esses hospitais têm que se readaptar a esta situação, um deles era um hospital 100% Covid, o outro é um hospital de cirurgia reconstrutiva. Então, naturalmente, o hospital 100% Covid é um dos maiores hospitais de Beirute, teve que se reorganizar, portanto, tivemos que encontrar soluções, e muitas vezes aquilo que acontece é, de Beirute dizem-nos, temos esta quantidade de pedidos à porta, temos este material, precisamos do vosso apoio técnico. E nós tentamos facilitar não só a logística, mas também soluções técnicas, porque quem está no terreno nem sempre tem conhecimento, por exemplo, de gestão multivítimas, nem sempre tem conhecimento de formação em primeiros socorros, porque de facto estávamos a fazer um apoio muito, muito particular e que teve que se alargar. Portanto, isto para que entendam, na verdade há uma sequência de ações que acabam por atrasar a resposta direta aos beneficiários e que são de facto as pessoas que vão receber algum tipo de ajuda. No nosso caso, nós demorámos cerca de uma semana a poder iniciar algumas ações. Então, é muito importante perceber que nós temos uma capacidade logística enorme, temos muito dinheiro que vem connosco, que Vermelha, mas o handicap é que, de facto, para movimentar a estrutura, tudo demora. E eu acho que Beirute foi um caso muito interessante, porque nós, no início, tínhamos uma previsão de apoio muito pequenina, nós não tínhamos ideia qual era o impacto, a magnitude da situação, só ao final de 2 ou 3 dias é que conseguimos ter uma ideia mais real, e que depois foi expandida. Tínhamos equipas em Genebra, eu incluída, que estávamos prontos a sair para Beirute se fosse necessário, para fazer uma avaliação ou para fazer apoio direto, mas o nosso principal trabalho é em apoio às organizações que já funcionam. Muitas vezes trabalhamos diretamente com os ministérios. Uma vez mais, a questão da corrupção no Líbano é muito importante. Nós não damos nada diretamente aos ministérios, damos sim às estruturas hospitalares, aos bombeiros, à Cruz Vermelha Libanesa e a um conjunto de outros atores locais em quem nós confiamos, com quem trabalhamos e que sabemos que podem chegar às populações, porque nós muitas vezes não temos essa capacidade, temos uma equipa muito mais de gestão central do que propriamente uma equipa de rua. Mas a Cruz Vermelha Libanesa, com quem trabalhamos diretamente, sim, estão na rua e são dos nossos principais aliados nestas situações. Da tua opinião, e agora vou interromper aqui para me poderem ver, na tua opinião, neste momento, e faço aquilo tudo que acabaste de escrever, o que é que ainda está a faltar, e porque está a faltar muito, obviamente, mas dentro daquilo que está a faltar, o que é que nós, enquanto cidadãos ativos deste mundo, que não é fechadinho, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos... E não estou a dizer só em termos de doação, mas o que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos para sensibilizar para a causa, para apoiar? O que é que pode ser feito mais? Sem ser a nível de ONGs e de estruturas, como é que acabaste de falar, do Comitê Internacional. O que é que nós podemos acrescentar para poder ajudar?
Olha, é uma pergunta que se me tivesses feito antes da explosão, eu te dava uma resposta, hoje dou-te outra. Porque eu vou-te dar as duas respostas, na verdade, mas antes da explosão eu diria que a cada um de nós compete entender um conjunto de coisas. A primeira é que em Portugal temos a sorte de viver num estado de paz mais ou menos permanente, à exceção da guerrinha com o colega de trabalho ou com o vizinho. Nós, de facto, temos umas condições sociais, políticas, de estabilidade, que, apesar das dificuldades que temos e evidentemente que as temos, nos permite avançar enquanto civilização, enquanto país, enquanto pessoas. E entender que quem busca soluções fora do seu país normalmente não está em busca de ganhar muito dinheiro e de roubar o lugar a quem lá está. Está desesperado para sair de onde está, porque de facto não vê solução. O Líbano é um país onde não há reforma, não há um sistema de saúde regular e onde as pessoas não sabem como é que vai ser o seu dia de amanhã, se vão ter dinheiro para comer. E eu acho que isto é muito importante, é a consciencialização de que nós, apesar das nossas dificuldades, de facto, temos uma posição muito privilegiada e temos a obrigação moral, de facto, de nos predispormos a algum tipo de apoio. A segunda coisa é, de facto, entender que no Líbano há muitas organizações de terreno disponíveis para fazer algum tipo de ação. Há muitas organizações grandes disponíveis para algum tipo de ação, mas aquilo que nós doamos, e estavas a falar de doação, mas também de consciencialização, mas eu gostava de falar um bocadinho sobre aquilo que nós doamos, não vai 100% para quem está a precisar, de facto. Há um conjunto de intermediários que vão ter que funcionar, há uma logística que vai ter que se pagar, e nós muitas vezes pensamos... É complicado para que as pessoas percebam. Exatamente, nós doamos 100 e provavelmente o que vai chegar são 40, porque há um conjunto de custos associados, mesmo que sejamos todos voluntários, há um conjunto de custos associados a levar o dinheiro, a distribuir o dinheiro, a encontrar condições para... e isto é muito importante que entendamos. Agora, eu em Portugal era voluntária da Cruz Vermelha Portuguesa e dedicava muito o meu tempo ao voluntariado em si. Eu acho que, de facto, nós conseguimos todos encontrar algum tempo para nos dedicarmos a diferentes causas. Eu acho que a causa internacional é tão válida ou mais ou menos, como queiram entender, de qualquer causa nacional. Aquilo que é importante é nós termos a flexibilidade de entender que podemos ajudar o outro. E eu, enquanto voluntária da Cruz Vermelha, trabalhei com pessoas que tinham muito pouco e que eram voluntárias e que me diziam, olha, eu de facto às vezes faço contas para comer também, mas aqui estou a tentar dar algum do meu tempo, porque há pessoas que precisam mais do que eu. E há sempre isto, não é? Há sempre alguém que precisa mais do que eu. E o que tu dizias também no início, de ser um gosto, de facto, ver portugueses no mundo internacional, no panorama do voluntariado, que cada vez chega um bocadinho mais longe, para mim é um orgulho enorme. Eu tento o tempo todo encontrar pessoas que sejam portuguesas, que queiram vir trabalhar para a Cruz Vermelha, que é o mundo a que eu tenho acesso. Neste momento tenho uma posição, sou a primeira portuguesa de longe, na verdade a posição de Chief Nurse só tinha sido ocupada por suíços e ingleses desde há 150 anos, quando o comitê foi fundado. Eu sou a primeira não suíça, não inglesa, e a questão é que, enquanto portugueses, nós temos esta vontade. Nós já exploramos o mundo, nós saímos, houve muitas coisas erradas, houve muitas coisas certas, e eu acho que nós ainda temos essa capacidade de entender, de empatizar e de tentar alavancar uma mudança positiva. Isto seria a resposta que eu te daria antes do dia 4 de agosto. Depois do dia 4 de agosto, imagina tu, entrei em contacto com alguém que me surpreendeu enormemente, porque eu acho sempre que aquilo que nós podemos fazer neste tipo de situações é muito limitado, tem a ver com doações, tem a ver com disponibilidade. Entretanto, por casualidade, um amigo recomendou-me um contacto de uma pessoa que estava disponível para ir para o Líbano, com quem eu falei. Ela disse-me, a Cruz Vermelha não está a recrutar para o Líbano. Eu disse-lhe, não, de facto não. Nós, quando recrutamos para uma resposta de emergência, é altamente improvável que isso vai acontecer primeiro, porque o nosso processo de recrutamento demora 3 meses. Nós normalmente só enviamos para uma resposta de emergência quem já tem experiência.
não podemos enviar pessoas completamente novas. Portanto, lamento, mas isso não vai poder acontecer. E a pessoa contactou algumas organizações, todas lhe deram a mesma resposta, ela pegou nela, pediu um donativo do seu hospital, pegou numas caixinhas, comprou a sua viagem para o Líbano, pediu uma semana de férias e aí foi ela. E chegando ao Líbano, começou a mobilizar-se dentro das pequenas organizações que queriam trabalhar com alguém voluntário que estava ali, era uma médica, portanto estava disponível a fazer o que fosse preciso. E eu que, na verdade, acredito profundamente que nós temos de ser muito organizados para nos assegurarmos que a ajuda chega a quem é preciso. Tenho que dizer que fiquei muito emocionada com a capacidade desta médica, a Andreia, de chegar ao Líbano e de começar a entregar material que levou, e é tal coisa, ela levou uma caixinha, não sei, se calhar 30 quilos, 40 quilos de ajuda. O comitê mobiliza toneladas, mas as toneladas ainda não chegaram e estes 30 ou 40 quilos já lá estão. Então, ela começou também a conseguir alguns donativos diretos, comprou medicamentos que precisava, vai em contra de tudo aquilo que é gestão de catástrofe e contra tudo aquilo em que eu acredito, porque realmente pertence a uma organização muito pesada, que tem um conjunto de diretivas daquilo que nós chamamos de accountability, não é? Nós temos que ser sempre, mostrar que as contas são corretíssimas, nós fazemos avaliações de quem é o provedor mais adequado, qual é a forma mais rápida, etc. Mas de facto emocionou muito esta pessoa, com a sua vontade, pegou, foi e tentou fazer, e se calhar, não sei, porque não me deu o impacto daquilo que ela fez, mas tenho a certeza que fez a diferença. Então, eu acho que a cada um de nós compete a disponibilidade para ouvir, para entender e para responder àquilo que são causas que a nós nos dizem muito. E eu acho que esta do Líbano, a mim diz muito, naturalmente que lá estive, mas eu acho que emocionou muita gente e eu diria que, para além da doação, faz sentido que estejamos disponíveis para ajudar o outro. Se não é em Beirute, porque nós não estamos lá agora, é alguém em Portugal que seguramente vai necessitar, e há imensas opções. O Passo Positivo é uma delas, mas há tantas organizações que procuram soluções para pessoas cá e que eu acho que faz todo sentido apoiar. Eu não sei muito bem se isto responde à tua questão, mas era um bocadinho o que eu queria dizer. Responde e vai tocar em alguns aspectos. Eu tenho aqui as mensagens a chegar e também já vou abrir o direito de antena para as mensagens. Mas aquilo que tu disseste relativamente a esta médica que se disponibilizou e foi para o Líbano, eu já vi isto acontecer antes. Eu também estive numa catástrofe não deste género, mas numa catástrofe ambiental no Haiti, que também é outro país, que não sei, foi amaldiçoado, e tem a lenda de que foi amaldiçoado. Não podia ser nada pior, não é? Exatamente. Já estava mal, já estava péssimo e ficou 1000 vezes pior. E deixa eu ouvir isto acontecer no Líbano, e desta vez com um acidente, este outro foi catástrofe ambiental. Mas, curiosamente, 6 anos depois, estive na Grécia, em Lesbos, e vi isto a acontecer. E o que é que aconteceu? Muitas pessoas disponibilizaram, foram de mochila às costas e foram para a Grécia, foram para as ilhas gregas, para dar apoio às pessoas refugiadas que chegavam, nomeadamente também sírios. E isto também desmontou um bocadinho a lógica que eu tenho, que é tal e qual a tua. Eu defendo o profissional humanitário enquanto profissional, com as suas competências e dentro de uma logística. Porque eu vou numa lógica de voluntarismo, pode correr bem, está a correr com essa médica, mas pode correr muito mal, e eu já vi a correr mal. Pronto, temos que pesar aqui, né, os pratos da balança. E na altura, nós fizemos uma missão de diagnóstico e voltamos, e o que é que nós pensamos? Está a haver tanta boa vontade e tanto voluntarismo, que isto também tem que ser trabalhado. E lá está, não é preciso estarmos fora para ajudar, e também podemos estar cá dentro. O que é que nós resolvemos criar? Assim, um cluster de formação e de mapeamento, de formação de voluntários e de mapeamento de ONGs no local, para que as pessoas pelo menos não fossem completamente às cegas, no desconhecido e às cegas. Pelo menos já sabiam que haviam aquelas ONGs, tinham que fazer certificação de voluntários, tinham que se inscrever, e funcionou muito bem. Aconteceu agora, há 2 anos, no ciclone Idai, no Moçambique, Zimbábue, Malawi. Acabamos por fazer isto, porque o que estamos a perceber é exatamente o que disseste. É a Andreia, não é? A médica. Andreia, exatamente. Andreia. Como a Andreia, haverá centenas.
E as pessoas andam perdidas, não é? Querem ir ajudar, mas estão perdidas. Vou como? Com quem? As máquinas bem oleadas, as grandes ONGs, é o que tu dizes, não é? Temos 2 meses de formação, de recrutamento, de logística, não dá. Mas ir assim pode correr bem. Está a correr bem com ela, pode correr mal. E o facto de ficarmos cá não significa que fiquemos de braços cruzados. Aquilo que estamos a fazer agora, nós estamos cá. Mas não estamos de braços cruzados porque temos pessoas que estão-nos a ver, temos pessoas que nos vão ver e se calhar vamos poder mudar algumas consciências relativamente às missões humanitárias, não é? E isto é fundamental. Agora vou abrir o direito de antena para quem está a enviar mensagens e temos aqui a Cláudia. A Cláudia colocou uma questão, Joana, que é como é que conseguiram fazer a gestão de ajuda dentro dos hospitais, tendo em conta a urgência Covid-19? Que tipo de ações é que desencadearam, porque estamos em cenário de pandemia mundial? É verdade. Então, sim. Portanto, é daquelas coisas, quando já não podia ser pior a situação social, não é? Há uma explosão e tem que haver uma explosão quando há uma pandemia. Então, aquilo que nós tivemos que fazer foi, de um momento para o outro, encontrar uma solução alternativa à entrada que estava a ser utilizada para doentes Covid. Portanto, todas as pessoas que têm sintomas associados ao Covid vão por um lado, todas as pessoas vítimas da explosão vão por outro. Naturalmente, nós mantivemos os cuidados básicos que se têm neste momento nos nossos projetos quase todos, que é a avaliação da temperatura, a colocação de máscara à entrada, utilizamos só máscaras médicas, cirúrgicas, não utilizamos máscaras sociais dentro dos hospitais. Portanto, há um conjunto de passos que se assegurou, mesmo para as vítimas da explosão. Mas temos que encontrar soluções alternativas. Isto passou muito por hospitais de campanha. Eu queria até dizer-vos, tenho aqui a listinha, para vocês terem uma ideia, ao final de 2 dias, existiam 5 hospitais de campanha estabelecidos de acordo com o Ministério da Saúde Pública, que era um hospital russo, um hospital iraniano, um hospital marroquino, um hospital jordano e um hospital qatari. Estes hospitais, em princípio, alguns com capacidades cirúrgicas, outros com uma capacidade essencialmente de pequena cirurgia, outros só com capacidade médica, mas todas as vítimas da explosão, em teoria, deveriam passar por estes hospitais. Claro, quando eu vos digo que demoraram 2 ou 3 dias a estabelecer-se, até lá, onde é que as pessoas foram? Para os hospitais que conheciam. Então, de imediato, nós criámos entradas alternativas para as vítimas da explosão. Alguns hospitais, e nós sabemos disso, fecharam as portas, depois de receber X número de pessoas, fecharam as portas por não terem condições de resposta. Houve muita gente às portas dos hospitais à espera de cuidados porque não tinham onde ir, não tinham nenhum hospital aberto que os recebesse. Portanto, quando estes hospitais de terreno foram abertos, houve muita gente a correr que não tinha tido nenhum tipo de cuidado antes. E a questão do Covid ajuda a isto, porque uma das coisas que se dizia era, quando vê, aqui neste mapa que estás a mostrar, há aqui esta zona que diz Cola Station da Total, em baixo, no sul. Se descerem mais um bocadinho, na verdade isto é a zona do aeroporto. Existe aqui pertinho um hospital, que é o hospital onde nós estamos, que é o Hospital Universitário Rafiq Hariri. Fica pertinho do aeroporto. O Hospital Rafiq Hariri era um hospital só para Covid. Ora, de um momento para o outro ele tem que se adaptar. Portanto, nós tentámos de imediato separar zonas, é um hospital grande o suficiente, dava para separar zonas, assim que pudemos, tínhamos uma tenda montada à porta, e eles, na verdade, receberam 200 vítimas da explosão logo nas primeiras 12 horas, e a partir daí começaram a chegar vítimas a conta-gotas e a coisa começou a resolver-se um bocadinho melhor. Mas sim, portanto, tem a ver um bocadinho com a organização e com a capacidade de encontrar alternativas, embora respeitando os princípios básicos da pandemia, assumindo que nenhuma destas vítimas vem por queixas de Covid, mas pode perfeitamente ter Covid associado. É importante também dizer, e eu não tinha mencionado, que o governo libanês propôs-se pagar a 100% os tratamentos iniciais das vítimas da explosão. Isto significa o quê? Tratamento inicial é cirurgia de salvamento, ok? Life-saving surgery, uma estabilização inicial. Todos os tratamentos subsequentes necessários não estão cobertos pelo governo.
E há 5 anos que o governo não paga as contas aos hospitais. Portanto, mesmo que eu proponha que, sim senhores, vou pagar, o hospital tem que ter material na mão para começar, porque se não tiver, não vai conseguir dar resposta. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, uma das coisas que as organizações fizeram de imediato foi começar a distribuir material médico e cirúrgico aos hospitais para eles poderem fazer o atendimento dos doentes. Mas sim, portanto, em relação à pergunta que se colocou, foi exatamente isto: criar entradas alternativas e permitir que tantos doentes de Covid mantivessem as suas condições com o isolamento possível, mas também permitindo aos doentes da exclusão entrarem no mesmo estabelecimento e terem os seus cuidados prestados com segurança. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas. Estou aqui. Depois podes ver as mensagens. A Cláudia também está. Posso dizer enquanto não há mais perguntas. Pronto. Mas eu não sei se consegues ter acesso ao chat. Sim. Aí, se não, leio. Consegues? Muitos parabéns pela tua nova posição na Cruz Vermelha e pelo teu excelente testemunho. Às vezes é mesmo isso, as ações individuais são necessárias, tendo em conta toda a burocracia e o tempo que o processo de ajuda demora. É verdade, a formação demora a desenvolver-se. Por isso, a Joana disse bem, e eu continuo a dizer, precisamos de mais profissionais humanitários, com competências humanitárias. Não é dizer eu sou profissional, eu sou enfermeira. Não é dizer eu sou enfermeira, eu sou médica, eu sou psicóloga, eu sou assistencial, que eu estou preparado para ir em cenário humanitário, ou até, pegando nas palavras da Joana, para fazer intervenção cá em Portugal. Não é. Esta é a minha formação de base, mas eu preciso de formação acrescida. E sim, demora a desenvolver-se, mas é preciso que se faça. E em Portugal, felizmente, já estão a haver mais cursos de formação nesta área. No Porto, em Lisboa, estão a começar a desenvolver-se formações pontuais e pós-graduações até. E pós-graduações, exatamente. Façam-nos. E é interessante, não é? Que eu acho que as pessoas começam a estar cada vez mais despertas para isto, mas é importante dizer o que tu dizias e bem, voluntarismo não é voluntariado. Ou seja, o facto de eu ter disponibilidade e interesse em participar numa missão internacional não quer dizer que me enviem para um lado qualquer e que eu tenha que pagar o meu voo, que tenho aqui nas minhas férias, etc. Isto tem que ser organizado, porque nós muitas vezes, para chegar para o Líbano não é difícil, vai-se a Madrid e é um voo de 4 horas, mas há outros locais onde só para chegar são 2 ou 3 dias, para regressar são outros 2 ou 3. Se nós vamos, porque pedimos férias durante 15 dias para ir lá dar uma mãozinha, não vamos ter impacto absolutamente nenhum. Nós vamos chegar lá, vamos estar uma semana, essa semana vamos estar a descansar do voo e não vamos fazer absolutamente nada. A Cruz Vermelha Internacional, e aproveito já para dizer, não tem voluntários no sentido em que as pessoas não podem chegar aqui e dizer, olha, eu posso ir, queres? Não. Nós passamos por um processo de recrutamento que verifica competências, verifica as capacidades académicas, técnicas, a experiência, que tem que ser faseado em termos de entrevista com recursos humanos, entrevista com os técnicos, entrevista com os pares, etc. Portanto, passa por um conjunto de coisas, porque toda a gente tem muito boa vontade, em Portugal e fora. E eu não tenho dúvida nenhuma que o enfermeiro português tem capacidade de trabalhar no mundo inteiro. Mas não são só voluntários portugueses que nos aparecem pessoas com outros backgrounds e com outras competências que, eventualmente, um enfermeiro inglês não trabalha da mesma maneira que um enfermeiro canadiano, que não trabalha como um enfermeiro brasileiro, que não trabalha como um enfermeiro chinês. E eu ainda há pouco tempo me perguntavam, estamos a trabalhar na carreira dos enfermeiros dentro do Comitê da Cruz Vermelha, e alguém dizia, então, mas eu tenho 20 anos de experiência enquanto enfermeiro, eu já trabalhei em serviços de emergência, em serviços cirúrgicos, já fiz uma missão com os Médicos Sem Fronteiras, não sei onde, porque é que eu tenho que começar pela base da carreira? É muito simples. Eu, enquanto enfermeira, se chegar à China para ser enfermeira na China, tenho a certeza que não vou conseguir trabalhar. Porquê? Não conheço o alfabeto, não sei o que é que o médico está a pedir, não conheço os métodos locais, a medicação que existe, as técnicas locais. Portanto, há um conjunto de coisas que se tem que reaprender para eu poder trabalhar. Portanto, eu chegando lá, tenho que fazer a alteração do chip para poder prestar cuidados naquele ambiente específico. E é importante que as pessoas entendam que aqui é exatamente a mesma coisa. Independentemente da experiência que tenhamos, nós temos que aprender a trabalhar neste contexto. É um contexto muito complexo, muito diferente daquilo que estamos habituados a fazer normalmente.
E além de ser um contexto diferente do ponto de vista cultural, religioso, a língua, as técnicas e os métodos, no cenário internacional humanitário, nós trabalhamos com pessoas, tal e qual como estavas a dizer, de variadíssimos países. E não só temos que trabalhar para fora, num contexto completamente distinto, como dentro da própria equipa, nós temos contextos completamente distintos. Exatamente. Por isso é que nós defendemos constantemente, e eu sei que tu também, que é a adaptabilidade, a flexibilidade, esta sensibilidade cultural que nós precisamos ter, a resiliência. Desengane-se quem pensa que vai para o terreno e consegue salvar o mundo de uma vez só e não se magoar a si próprio. Não, nós precisamos tratar-nos muito bem, nós temos que ter técnicas de autocuidado. É um mundo. E vai bater no que tu estás a dizer, sim, é preciso começar de base, porque não, não é? Why not? Estão a começar num sítio completamente diferente, num contexto diferente, e acho que para isso a melhor expressão é aquela que eu uso há anos, e acho que já me ouviste falar, que é o contexto humanitário nacional já é, mas internacional é um Big Brother. É, um Big Brother. Para mim é o Big Brother sem câmaras, é tudo levado ao extremo, é tudo levado ao extremo, e ou nós estamos preparados, capacitados e empoderados, ou então pode correr mal. Não é? Muito mal. Muito mal. E temos também situações que é importante sempre mencionar, que nós muitas vezes temos pessoas com muito boa vontade, mas que inerentemente não estão preparados para aquilo que estamos a falar. O voluntariado é sumamente profissional. Quando nós estamos a falar deste voluntariado, não é? As pessoas dizem, não, porque eu tenho umas ideias e dá. Isto é sumamente profissional e nós não trabalhamos com pessoas que não tenham as qualificações necessárias. Dou-vos um exemplo. Recrutámos há pouco tempo um colega enfermeiro do bloco operatório que chegou a um local onde deveria trabalhar no bloco operatório e chegando lá percebemos que ele nunca tinha trabalhado num bloco. Ele, na verdade, passou o processo de recrutamento, não sabemos muito bem, entre os pingos da chuva, conseguiu passar, houve uma confusão de recursos humanos, também enviam-no para um local e ele diz, não, mas é assim, como isto é África, eu achei que os conhecimentos que eu tenho iam dar. Pois não é assim que funciona, nós não vamos com standards mais baixos porque isto é África, ou porque é um país, ou porque é outro. Nós vamos com os mesmíssimos standards, nós queremos a mesma qualidade de cuidados, nós queremos o mesmo profissionalismo, a mesma visão global que nós temos no nosso país de origem. E que, se não temos a capacidade de resposta, com certeza não vai correr bem. Não vamos estar muito tempo nessa organização. Nós estamos lá a fazer o bem, estamos a fazer o mal. Neste caso, e sim, estamos a causar dano. Literalmente. Deixa-me só ver as horas. Okay. Uma última pergunta para a Cláudia. Se alguém tiver perguntas, entretanto, coloquem antes da Joana acabar de responder. Portanto, a Cláudia, já estás a ter aqui uma grande fã, que é a Cláudia Carracha, está-te a fazer nova pergunta. Joana, gostava de perguntar se no caso de emergência no Líbano houve alguns obstáculos relativamente ao diagnóstico da situação e a chegada da ajuda. Ou seja, se as ONGs estavam coordenadas e a ajuda chegou onde tinha de chegar e não de forma duplicada. Obrigada. Pois é, que boa pergunta. Evidentemente não, porque nós passamos, as organizações podem ter feito já 20 respostas de emergência antes, mas as pessoas são sempre diferentes, portanto há sempre alguém novo que tal. Em teoria, dentro do Líbano, e como está de facto em guerra com Israel, há um contingente das Nações Unidas grande, a quem foi dada a responsabilidade de fazer a gestão da resposta humanitária pela explosão. Okay? Portanto, seria as Nações Unidas, Líbano, que iam fazer um bocadinho a articulação entre as diferentes organizações. Precisamente isso. Em teoria é maravilhoso, mas nas primeiras horas há muita gente na rua a tentar fazer coisas. E é o exemplo destas pessoas que vão sozinhas e que tentam ajudar. Vão passar por alguns sítios onde já passaram muitos, eventualmente vão chegar a sítios onde ainda não chegou ninguém, mas de facto vocês têm famílias que vos reportam terem já recebido 3 kits de organizações diferentes, só porque casualmente é aquela zona normalmente que precisa mais, portanto é ali que as organizações passam mais tempo. E de facto o que aconteceu? Aconteceu duplicação
em algumas situações. Em hospitais, não tanto, porque de facto a duplicação em hospitais é um bocadinho diferente, porque nós estamos a entregar consumíveis, portanto, mesmo que se entregue 2 vezes ou 3 no mesmo local, não é grave, o hospital vai utilizar. O que é grave é que depois há outros hospitais que não recebem. Mas há situações em que, de facto, nós estamos a gastar o nosso material. Há ali uma família que, se calhar, se não for muito honesta, e porque precisam, por facto precisam, os kits não têm tanta coisa assim, dá jeito de receber 2 ou 3, e depois vai haver muita gente que não vai ter. E de facto, aqui a coordenação demorou muito tempo a organizar-se, e houve, de facto, essas falhas. Neste momento, já passaram 3 semanas, as coisas já estão bem estabelecidas, mas depois temos também algumas organizações são tão pequenas que não fazem parte do mecanismo de coordenação. E há algumas que são tão grandes, como é o caso da Costumada Internacional, nós fazemos parte do mecanismo de coordenação como observadores, nós não temos que dizer o que estamos a fazer. O que, se quiserem, não é? Para alguns colegas meus, eles podem dizer, epá, não, eu de facto não vou partilhar, e não têm que o partilhar. Para mim é um bocadinho complicado, mas isso acontece em algumas organizações e em algumas situações, portanto sim. Aconteceu e infelizmente é difícil de assegurar que não volta a acontecer, porque há sempre pessoas novas e todas as emergências são diferentes. Portanto, há sempre necessidade de reorganizar as coisas, e nem sempre temos as pessoas mais preparadas à frente destes organismos também. Isso acontece. E na realidade aquilo que as pessoas não têm noção é que existe todo este cenário de atores humanitários que passa por uma estrutura muito pesada de organização e hierárquica. E que para implementar esta estrutura, 15 dias às vezes não chegam e 3 semanas... Exatamente. Não é? Exatamente. Que é o que eles chamam o onset, que é no dia e o pós o dia, estamos a falar 2, 3 semanas, se calhar 1 mês. E depois começa a funcionar toda esta coordenação, toda esta arquitetura humanitária na forma de clusters, em que tudo estará mais aliado. Mas é como tu dizes, os grandes só dão a informação se o pretenderem, e os pequenos, se calhar, nem sabem que existe esta arquitetura humanitária com estes clusters nas quais devem registar, fazer parte, para poder, sim, distribuir a ajuda humanitária de forma equitativa a quem realmente precisa. Exatamente. E acho que aqui não tenho mais questões. Joana, vou eu terminar. Olha, muito obrigada. É sempre um prazer. E sim, eu soube da catástrofe no Líbano por ti. No Facebook, poucos minutos depois, e depois, passado umas horas, é que eu vi na televisão. Portanto, ando aqui também sempre a seguir-te. Obrigada. Foi logo, olha, pronto, já está. É um gosto. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pelo teu lugar, porque se o tens, certamente é bem merecido. E bolas, a única portuguesa em tantos anos, mulher, no Comitê Internacional de Malha, que é o Sona, ainda por cima que era um homem que o formou, e aí tínhamos uma longa história para falar sobre isto, não é? Sobre a história humanitária, é fantástico. Por isso, olha, os meus parabéns. Muito obrigada por teres partilhado esta horinha e 1/4 aqui connosco. E se fores para o Líbano, boa missão. Se não fores para o Líbano, boa missão, não é mesmo, porque vais para Genebra e vais trabalhar certamente para o Líbano. Sim, eu, na verdade, neste momento estou em casa por causa da questão de Covid, portanto estou a fazer trabalho de casa, home office, mas sim, a qualquer momento, em princípio na próxima semana, regresso a Genebra por algumas semanas, e deixo-me agradecer também o convite. De facto, é sempre um prazer falar contigo e participar nas vossas atividades, porque eu acho que tu tens um bocadinho esta capacidade muito profissional, que eu gostava de ver mais vezes com outras organizações, porque nos faz acreditar que isto é possível ser-se profissional, seja uma organização grande, seja uma organização pequena, ter estrutura, ter visão e estar disponível para apoiar. Portanto, eu agradeço imenso a tua vontade e a tua disponibilidade, e naquilo que eu possa, pois cá estou também sempre disponível, é um gosto. Para seres desafiada. Ok. É isso. Obrigadíssima. Um resto Obrigada. muito bom. Obrigada.
os que nos estão a ver e vão ver, qualquer questão que queiram colocar, podem colocar a seguir a Cláudia está agradecida, é dar os parabéns. Qualquer questão que queiram colocar, podem ir seguindo no chat deste nosso direto, no live facebookiano, e nós podemos ir respondendo. Fiquem bem.